eu não consegui criar a pasta, ele não está acessando, eu não consegui nem pôr o arquivo da aula que nós vamos usar hoje lá, disponibilizar para vocês, tá bom? Mas vamos só, assim que voltar ao normal, algum problema lá na Microsoft, aí eu já consigo fazer tudo direitinho, tá bom, José? Fui tentar fazer hoje, agora no final da tarde, não consegui, tá? Ele não está carregando, tá bom? Deixa eu só ver mais uma pergunta que tinha aqui. Pessoal, já apareceram até para acessar, né, Suri? Então, eu nem consegui, ele fica carregando e não abre o software. Tá? Pessoal, é o seguinte, apareceu aqui mais de uma pergunta sobre um tema aqui, que é sobre os exercícios, tá? Que são força propulsora, né, a força de acionamento e a força de cisalhamento. Pessoal, lembra o seguinte, ó, deixa eu até voltar num exercício, eu acho que nesse arquivo eu não tenho nenhum. Peraí, deixa eu ver. Bom, esse aqui seria um. Tá? Pessoal, é o seguinte, lembrem que quando nós estamos aqui, ó, quando nós estamos aqui, pessoal, eu vou usar esse exercício aqui como exemplo, tá? Que esse da força propulsora e da força de cisalhamento, né? Ele fala lá nos exercícios das placas, e aí surgiu aqui mais de uma pergunta a respeito desse tema, tá? Pessoal, é o seguinte, lembrem que quando nós estamos trabalhando aqui com a lei de Newton da viscosidade, lembra o seguinte, pessoal, quando a força de acionamento, essa força, né, ela se mantém aqui com uma intensidade constante, então nós observamos que pela lei de Newton da viscosidade, né, esse sistema, ele acaba entrando em quê? Em equilíbrio dinâmico, né, ao se manter a força propulsora ou a força de acionamento, né, com uma intensidade constante, tá? Então, pessoal, observe o seguinte, durante os exercícios, e vocês observaram até nesse aqui que nós fizemos, né, e o das placas também foi seguindo a mesma linha de raciocínio, lembra o seguinte, pessoal, quando o sistema está em equilíbrio dinâmico, então você tem aqui uma igualdade, né, entre a força de acionamento e a força de cisalhamento ou a força de resistência viscosa, né? Igual aqui nesse exercício, pessoal, nós tínhamos aqui o peso do êmbolo, né? A força peso é que aciona esse êmbolo para baixo. Então, surge aqui, devido ao contato, né, do êmbolo com essa camada de fluido, então nós vimos que surge o quê? Entre as camadas internas do fluido, uma força contrária, que é a chamada força de cisalhamento ou força de resistência viscosa, né? O que nós temos que lembrar, pessoal? Que devido aqui, né, ao fato dessa força de cisalhamento, ela surgir, né, devido aí ao atrito interno entre as camadas do fluido, então lembrem, pessoal, que a força de cisalhamento, tá, ela vai o quê? Se opor ao movimento, né? Então ela vai se opor aqui à força de acionamento, né? A força motora. Tá? Então, pessoal, observem que quando vocês trabalharem lá aqueles exercícios das placas, a força de cisalhamento e a força de acionamento, pelo fato, né, do sistema estar em equilíbrio dinâmico, entendam que o módulo, né, a intensidade dessas forças é a mesma, né? Igual aqui, nós temos aqui, ó, a força de cisalhamento igual ao peso do êmbolo. Então, nós chegamos à conclusão aqui que a força de cisalhamento é igual a 50 newtons. O único detalhe, né, que nós temos que observar é que a força de cisalhamento, ela seria uma força oposta aqui à força de acionamento. Tá bom? Então, lá naqueles exercícios, tarefa 1, tarefa 2, né, quando vocês calculam lá a força de cisalhamento,
pelo fato do sistema estar em equilíbrio dinâmico, tá? Então, automaticamente ali vocês já estão calculando a intensidade da força de acionamento, tá bom? Então, quando ele pede lá a força de acionamento ou a força propulsora, né? Então, ao calcular a força de cisalhamento, automaticamente vocês já estão achando o módulo da força de acionamento, tá bom? Tá? Observe, nós não podemos afirmar que essas forças são a mesma coisa, porque lembrem que a força ela é uma grandeza vetorial, né? Então, para definir perfeitamente, nós precisamos do quê? O módulo, a direção e o sentido, né? Então, observem que a força de cisalhamento, ela atua em um sentido contrário, né? À força de acionamento. Essa é a diferença, né? Então, por isso que nós não podemos afirmar que elas são a mesma coisa. Tudo bem, pessoal? Ok? Então, elas têm aí o mesmo módulo, a mesma direção, só que atuam em sentidos opostos. Tudo bem, pessoal? Ok? Eu vi que surgiu aqui mais de uma pergunta, né, a respeito da força de acionamento, né? Tem uma tarefa lá que pede para calcular a força propulsora, né? Tudo bem? Deixa eu falar aqui de mais uma pergunta a respeito das tarefas. Espera aí, passou aqui. Deixa eu só voltar na pergunta, pessoal, que eu acho que deve ser a pergunta aí de mais... a dúvida, né, de mais de um de vocês aqui. Pessoal, é sobre a tarefa 7, né? A tarefa 7, ela é a tarefa que fala aqui a respeito do motor, né? Então, pede-se lá, deixa eu só ver aqui o enunciado, pede-se aqui o torque necessário do motor, né? Assim como a rotação do eixo, né? Para realizar a operação. Pessoal, é o seguinte, essa tarefa 7, eu vou fazer hoje por isso que eu faço questão de resolver esse exercício extra com vocês hoje, ela é o seguinte, pessoal, o que ela muda, tá, em relação aí aos exercícios que nós fizemos até agora, pessoal? A única diferença é que, como nós temos aqui um corpo, né, onde o motor, né, ao girar aqui, ao ser acionado, né, o motor, ele vai elevar essa carga. Então, observem o seguinte, pessoal, como que a força que está atuando aqui embaixo, né, entre esse êmbolo e o mancal, né, o cilindro aqui, aonde esse êmbolo aqui embaixo, que vai ser suspenso aqui, né, através desse motor, né, como é que os efeitos ali, eles serão transferidos até o eixo do motor, pessoal? Observem que aqui nesse exercício, nós temos um fio, um cabo aqui, né, onde ele está sendo utilizado, né, para fazer aqui o acionamento desse êmbolo através do motor. Observem, pessoal, que nesse caso, nós estamos trabalhando aqui com o fio, um cabo ideal. Então, pessoal, todo o efeito produzido aqui embaixo, entre o êmbolo e aqui, entre o êmbolo e o cilindro aqui, aonde ele está posicionado, né? Então, ele será transferido até o motor através desse cabo. Tudo bem? Então, o que acontece, pessoal? Nesse exercício, quando ele pede ali o torque, né? O torque gerado aí por esse motor, né? O torque necessário para que ele possa acionar esse êmbolo e aí elevar esse êmbolo, né, fazer com que ele suba, né, se desloque para cima. Observe o seguinte, pessoal, primeira coisa que vocês têm que pensar, como é que nós calculamos o torque? O torque, ele é calculado pelo produto, força vezes o raio, não foi isso que nós vimos aí na aula passada? O torque, então, ele é dado lá pelo produto força vezes o raio, ok? Agora, pessoal, se nós olharmos aqui para o desenho, para essa figura, o motor, ao ser acionado, quais são as forças que ele terá que vencer? O torque que ele irá gerar, né?
ele terá que vencer aqui quais forças, pessoal? Né? Se nós olharmos aqui para o desenho, vamos analisar, pessoal, olhando. Infelizmente eu não tenho ele aqui para discutir ele aqui na tela com vocês, mas se vocês estiverem com a apostila, pessoal, vamos acompanhar. Estou falando sobre a tarefa 7, tá, pessoal? Na página 37, tá ok? Se vocês olharem aqui, aonde que nós temos força resistente aqui para o movimento, né, desse motor, do eixo desse motor, pessoal? Se nós olharmos aqui em cima, nós temos um mancal, né? Então, nós temos um mancal aqui em cima. O mancal, o eixo do motor, ele está apoiado nesse mancal e tem um óleo ali, um óleo lubrificante, né, para evitar o atrito aí do eixo do motor com o mancal. Tudo bem? Pessoal, só que como tem o óleo ali dentro, nós vimos que surge aí um atrito, né, entre as camadas internas do fluido, que nós conhecemos aqui como a chamada força de cisalhamento, né, ou força de resistência viscosa. Tá ok? Então, observem, pessoal. Então, uma primeira força aqui que o motor terá que vencer é essa força de cisalhamento aqui no mancal. Tudo bem? Agora, olhando aqui embaixo, pessoal, aonde está o êmbolo? Se nós olharmos, considerando aqui o fio, o cabo ideal, então toda a força gerada aqui embaixo, ela será transmitida integralmente até o eixo desse motor. Tudo bem? Então, se nós pensarmos aqui nessa força contrária, nessas forças contrárias, aqui tem mais de uma, né? Quais seriam as forças contrárias aqui embaixo, pessoal? Nós teríamos o quê? O peso desse êmbolo, né? E, pessoal, além do peso desse êmbolo aqui embaixo, como o êmbolo está subindo, e tem um óleo aqui embaixo também, entre o êmbolo e esse cilindro aqui, onde ele está posicionado, então, se tem essa camada de óleo aqui, então, aqui embaixo também tem uma força de resistência viscosa. Tudo bem? Então, observem, pessoal, o motor, ao ser acionado aqui, para que ele possa elevar, né, esse êmbolo com a velocidade de 2 metros por segundo, quais forças ele terá que vencer? Olha lá, ele terá que vencer a força de cisalhamento no mancal, ele terá que vencer a força de cisalhamento que surge aqui no êmbolo, né, devido ao contato aqui do êmbolo aqui embaixo com essa camada de óleo lubrificante, e ele terá que vencer a força-peso. Então, pessoal, quando nós pensamos lá, torque, força vezes raio, então, entendam que essa força que nós deveremos considerar aqui, na hora de calcular o torque desse motor, essa força ela será dada por uma somatória. A força de cisalhamento no mancal, mais a força de cisalhamento no êmbolo, mais o peso do êmbolo. Né? Então, na hora que nós formos aplicar o torque, força vezes raio, esse F, essa força, então, ele é dada pela soma, tá? Da força de cisalhamento no mancal, mais a força de cisalhamento ali embaixo no êmbolo, mais a força-peso desse êmbolo. Então, a soma dessas três forças é que dará o produto, né? Força vezes raio, na hora de calcular aí o torque no eixo desse motor. Tudo bem, pessoal? Então, quando nós fizermos F vezes R, no lugar desse F, eu vou escrever força de cisalhamento no mancal, mais a força de cisalhamento no êmbolo, mais o peso desse êmbolo. Tudo isso, o resultado, né, dessa soma, vezes o raio do eixo, né? Aí para ter o torque, força vezes raio. Tudo bem, pessoal? Ok? E um outro detalhe, ó, ele pede aqui a rotação do eixo em RPM. Pessoal, aqui nós teremos que fazer o caminho contrário dos exercícios que nós resolvemos até agora.
Porque, ó, aqui ele fala assim, o êmbolo sobe com a velocidade de 2 metros por segundo. Legal, ele já deu a velocidade. Lembra que a velocidade escalar, ela é igual a velocidade angular vezes o raio. O raio você tem aqui o diâmetro do eixo, 30 centímetros, o raio é metade, né, 15 centímetros. Agora, o que nós temos que lembrar? Velocidade, quer ver? Ó, vamos pegar um aqui para ficar melhor para falar com vocês aqui. Ó. Cadê? Aqui. Ó, pessoal, aqui fica mais fácil aqui para vocês enxergarem. Ó, nós temos a velocidade V, correto? Então, nós sabemos que a velocidade escalar é a velocidade angular vezes o raio aqui do eixo. Tudo bem? Ó, a velocidade escalar nós temos 2 metros por segundo, é um dado do enunciado. O raio está aqui no desenho, ó. Ele fala que o diâmetro é 30, o raio é metade, o raio é 15. Tudo bem? Então, quer dizer, por aqui, pessoal, pela velocidade e pelo raio, dá para vocês acharem a velocidade angular. Olha lá, não dá, ó. V igual ômega R, você tem o V e tem o R, você acha que é a velocidade angular, perfeito? Aí é o seguinte, pessoal, tendo a velocidade angular, o que dá para fazer, ó? Dá para vir aqui, ó, velocidade angular é 2 vezes π vezes a frequência angular, né? Então, tirando aqui, ó, da primeira equação a velocidade angular, dá para vir aqui, ó, nessa segunda equação, nós teremos aqui a velocidade angular igual 2 vezes π vezes o número de voltas, o número de rotações, né? Então, nós teremos a velocidade angular dividido por 2 vezes π, é igual ao número de rotações, tá? Só o detalhe, ó, que o número de rotações aqui sairá aqui em RPS, né? Rotações por segundo. Tá bom? Então, na hora que sair aqui rotações por segundo, né? Como ele pede ali a resposta em rotações por minuto, lembrem, vocês vão ter o número de voltas por segundo. Para ter um número de voltas por minuto, basta multiplicar esse resultado por 60. Aí você terá rotações por minuto. Aqui, pessoal, lembra, ó, nós dividimos por quê? Ó, aqui nós tínhamos o valor da rotação em RPM, nós dividimos por 60 para ter o RPS. Legal? Aqui na tarefa, vocês conseguirão aqui o resultado aqui, o número de rotações em RPS, nós vamos multiplicar por 60 para chegar aqui num valor em RPM, em rotações por minuto. Tudo bem? Legal? Tá? Wesley, o torque é força vezes raio, tá bom? Torque é igual a força vezes raio, tá? Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Ok? Gustavo, as tarefas, elas serão entregues no Teams, tá? Então, eu vou criar lá uma tarefa, daí vai aparecer para vocês. Dentro da aba Trabalhos, tá? Eu vou criar lá tarefas capítulo 1, tá bom? Eu fui tentar fazer agora, no final da tarde, só que, por algum motivo lá, o Teams, ele está fora do ar, tá? Ele não está funcionando. Né, eu acho que é algum problema lá no servidor, lá na Microsoft mesmo, tá bom? Mas, ok? Eu vou criar a tarefa direitinho lá para vocês, tá bom? A pasta lá para vocês, tá bom? Mas, por enquanto, pessoal, vão fazendo, deixa tudo guardadinho, vão aproveitando para tirar dúvida, igual vocês fizeram hoje aqui no início da aula, tá bom? Para aí depois vocês ficarem mais tranquilos na hora de entregar, tá bom? Tudo bem? Sim, Ivan, dá para fazer também, Ivan, por somatória de momentos também. É que, na verdade, Ivan, quando você pode fazer o cálculo das forças, depois somar as forças e multiplicar pelo raio, ou você pode também fazer uma análise isolada de cada uma delas, né? E aí fazer a somatória dos momentos. Também dá, tá bom, Ivan? Legal? Pode fazer sim, sem problema. Tá bom?
Uhum. Uhum. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Pessoal que havia me perguntado aqui sobre a tarefa 7, tudo bem? Deu para clarear aqui um pouquinho? Ok? Tá bom? Eduardo, Leonardo, tudo bem? Uhum. Legal? Então tá bom. Pessoal, então é o seguinte, para arrematar esse assunto aqui da lei de Newton da viscosidade, eu vou fazer um último exercício aqui com vocês. Ele vai até ajudar também, pessoal, nessa tarefa 7, tá? Ele traz aqui, na hora de se calcular que o torque resistente, o peso G do corpo, ele vai ajudar vocês também nessa tarefa 7 aí, tá bom? Tem alguns conceitos aqui que vocês poderão usar lá. Sim, Bruno, da tarefa 1 até a tarefa 7, tá bom? São todas as tarefas do capítulo 1, tá? Beleza? Por nada, Bruno. Tudo bem? Pessoal, então vamos fazer isso? Vamos fechar aqui o tema, então, lei de Newton da viscosidade. Na sequência, nós vamos começar aqui a trabalhar com novos conceitos aqui de cinemática dos fluidos, tá? Então, hoje, né, eu pretendo aí chegar aqui com vocês até a definição dos conceitos de vazão, tá bom? Tudo bem? Vamos lá, então? Pessoal, então é o seguinte, ó, esse exercício extra, ele diz assim, no dispositivo da figura abaixo, né, no dispositivo ele é utilizado, começa de novo, né? Vamos lá. No dispositivo da figura abaixo é utilizado um lubrificante com viscosidade absoluta μ igual a 0,05 Pascal vezes segundo, para reduzir o atrito entre o eixo e a camisa. Sabendo que o corpo, ao descer com velocidade constante, impõe ao eixo rotação constante de 300 RPM, e sendo conhecidos aqui, ó, pessoal, o DI 250 milímetros, o DE 256 milímetros, o Dzinho, pessoal, é o diâmetro aqui, ó, da ponta de eixo, igual a 150 milímetros, o L, que é o comprimento aqui do diâmetro maior desse eixo, né, 400 milímetros. Aí ele diz, ó, considerando o perfil linear de velocidades, determinar a força de resistência viscosa que o óleo lubrificante impõe ao movimento de rotação do eixo. Depois, o torque resistente que o fluido aplica à rotação do eixo. E ele quer o peso G desse corpo aqui. Tudo bem? Tá? Então, ele diz, né, pessoal, no dispositivo, então, é utilizado aqui um lubrificante, né, um óleo lubrificante, onde ele tem a viscosidade absoluta de 0,05 Pascal vezes segundo, né, para diminuir o atrito aí entre o eixo e a camisa, né? Então, ele diz, ó, que o corpo, ao descer, então, ó, esse corpo aqui, ele está descendo, né? Ele fala que impõe ao eixo uma rotação constante de 300 RPM, né? Considerando aí perfil linear, então ele quer a força de resistência viscosa que surge aqui nesse lubrificante, né? Ele quer o torque resistente, né, que surge aqui durante aí esse movimento de rotação do eixo e o peso G desse corpo. Tudo bem? Vamos lá, então? Pessoal, então, primeira coisa, né, vou fazer aqui o item A, o cálculo da força de cisalhamento, ok? Vamos lá. Pessoal, primeira coisa, se ele fala em fluido, né, fala ali num óleo, né, e ele diz aqui, ele fala aqui no óleo, e ele pede aqui cálculo da força de cisalhamento, não tem jeito, né, pessoal? Nós teremos que recorrer aqui à lei de Newton da viscosidade.
tá ok? Por quê? Lembra o seguinte, pessoal, pela definição, a tensão de cisalhamento, ela pode ser dada pela razão entre a força que age tangencialmente aí à camada de fluido e a área aí da superfície de contato, né? Então, tensão de cisalhamento igual força de cisalhamento dividido por área, ok? O que acontece aqui, pessoal? Como nós queremos a força de cisalhamento, então posso isolar aqui, ó. A área está dividindo, né? Posso passar essa área para o outro lado multiplicando, ok? Então, tensão de cisalhamento vezes área é igual a força de cisalhamento, tá? Agora, o que nós temos que lembrar, pessoal? Essa área é sempre a área de contato, né? A área aqui da superfície, né, da parte sólida, que está em contato com o fluido. Né? No caso, se nós olharmos aqui, esse eixo tem aqui a seção circular, né? Então ele tem o formato aqui de um cilindro, né? Então, se nós olharmos aqui, essa região escura, ó, pessoal, aqui no desenho, é a região que representa aqui a camada de fluido, né? Então, se nós olharmos a região aqui do eixo que está em contato com esse fluido, seria o quê? A superfície lateral, né? Então, essa área aqui, ó, de contato, ela é o quê? Ela será representada pela área da superfície lateral do cilindro, né? Agora, se nós lembrarmos aí da aula anterior, nós vimos que a área da superfície lateral de um cilindro, ela pode ser dada através do produto, não é isso? 2 vezes π vezes o raio vezes o comprimento desse cilindro. Tudo bem? Ok? Ou seja, pessoal, se nós olharmos aqui, ó, nós teremos o raio. Lembrem que o raio é metade do diâmetro, né? Então, se nós vamos olhar aqui, ó, pessoal, se nós olharmos aqui, qual é a parte aqui do eixo que está em contato com o fluido? Ele tem aqui o Dzinho, o diâmetro menor, que é o da ponta de eixo, e ele tem o diâmetro maior aqui, que é o que está em contato com o fluido, né, pessoal? Se nós olharmos aqui, ele põe a cota aqui chamada de DI, né? Seria o diâmetro aqui desse eixo, né? Se nós olharmos, ó, o DI, ele está aqui, ó, 250 milímetros, ok? Então, pessoal, observem como o raio é metade do diâmetro, né? Então, 250 dividido por 2, o raio igual a 125 milímetros, né? Agora, só tomar cuidado, né, pessoal, como estamos trabalhando aqui em unidades do sistema internacional, né? Então, precisamos converter aqui essa dimensão, né, de milímetro para metro. Tudo bem? Então, o raio metade do diâmetro 250, o raio é metade, 125 milímetros, né? Passando para metro, 0,125 metros, ok? Mesma coisa, né, pessoal? O mesmo cuidado temos que tomar aqui com a unidade do comprimento, né? Então, ele fala aqui, ó, um L igual a 400 milímetros, né? Passando para metro, 0,4 metros. Ok? Tudo bem? Então, pessoal, nós temos condições de calcular a área, né? Olha lá, 2 vezes π vezes o raio está aqui, ó, 0,125 vezes o comprimento, né? Que é 0,4. Ok? Ou seja, pessoal, a área de contato 0,314 metros ao quadrado. Tudo bem? Bom, pessoal, temos a área, mas para calcular a força, precisamos aqui da tensão de cisalhamento. Bom, pessoal, para calcular a tensão de cisalhamento, nós vamos recorrer aqui à lei de Newton da viscosidade. Agora, vem a pergunta, né?
eu posso aplicar a simplificação prática da lei de Newton da viscosidade? Eu posso aplicar, pessoal? Posso, né? Por que eu posso, pessoal? Observem aqui, ó. É isso aí, pessoal. Ele fala aqui, ó, perfil linear, né? Tá aqui nos dados aqui do enunciado, ó. Embora a espessura aqui, vocês vão ver, nós vamos calcular daqui a pouco. Ela vai ser aqui maior que 1 milímetro, mas ele fala que o perfil é linear, né? Falou que o perfil é linear, simplificação prática, tá bom? Então, ó, pela simplificação prática, nós temos que a tensão de cisalhamento é igual a viscosidade absoluta vezes a velocidade dividido aí pela espessura da camada de fluido. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. O que nós já conhecemos? Ó, nós já conhecemos a viscosidade absoluta, ela está aqui, ó, 0,05 Pascal vezes segundo. A viscosidade absoluta é conhecida. A velocidade, pessoal, a velocidade ele não deu. Porém, ele deu um parâmetro aqui, ó, ele forneceu um dado onde, através dele, é possível chegar nessa velocidade, né? Qual foi o parâmetro que ele forneceu aqui, ó, pessoal? Ele forneceu aqui o número de voltas, ele forneceu a rotação, a frequência angular, né? Então, lembrem, pessoal, nós precisamos da velocidade escalar, vê? Porém, através da frequência angular, do número de voltas, nós temos condições de chegar aqui, ó, no valor da velocidade escalar, não é isso? Lembrem aqui, ó, pessoal, a velocidade escalar, ela é igual a velocidade angular vezes o raio, né? Onde o que nós temos aqui, ó? Aqui a letra grega ômega, né? É a velocidade angular. O R é o raio do cilindro, tá ok? Só que nós não conhecemos ainda a velocidade angular. Como que dá para chegar na velocidade angular? Pessoal, olha aí, ó. 2 vezes π vezes n, né? 2 vezes π vezes o número aí de voltas por segundo, né? Sempre tomando bastante cuidado aqui com a unidade, né, pessoal? Porque o n, a rotação, ela tem que estar em RPS, rotações por segundo. Por quê? Porque a velocidade é em metro por segundo, né? Na hora que se trabalha aqui com a unidade de tempo na SI, a unidade de tempo é segundo. Legal? Então, pessoal, olha lá, ó. Nós sabemos que 1 minuto é igual a 60 segundos. Então, se nós temos 300 voltas por minuto, se nós queremos um número de voltas por segundo, o que nós vamos fazer? Ó, 300 dividido por 60. 5 rotações por segundo. Tá bom? Então, portanto, pessoal, esse eixo ele gira aqui com uma rotação, né, uma frequência angular de 5 voltas por segundo. Tudo bem? Agora sim, pessoal, tendo aí a velocidade, o número de rotações em RPS, dá para achar a velocidade angular, ó. A velocidade angular é igual a 2 vezes π vezes o número de rotações, né? Então, a velocidade angular, 31,42 radianos por segundo. Ok? Tudo bem, pessoal? Agora, tendo a velocidade angular, acha a escalar, né? Olha lá, ó. Então, a velocidade escalar é a angular vezes o raio, né? 31,42 vezes 0,125, né? Que é o raio. Ou seja, pessoal, a velocidade escalar é igual a 3,93 metros por segundo. Tá bom? Tudo bem? Tá? Então, ó, pessoal, temos aí... nós temos aqui a área, né? Já calculamos. Temos a viscosidade absoluta. Temos a velocidade escalar.
Tá faltando o que aqui, hein, pessoal? Olha lá, ó, se nós olharmos, tá faltando aqui o quê? A espessura da camada de fluido, né? Tá faltando aqui o epsilon. Vamos lá fazer o cálculo dessa espessura? Pessoal, lembra o seguinte, ó, imagine que nós estamos olhando aqui, ó, estamos olhando de frente aqui, ó, nós estivéssemos posicionados aqui, ó, de frente para essa seção aqui do nosso eixo. Tudo bem? Olhando daqui, ó, pessoal, desse lado esquerdo aqui, ó, olhando de frente, tá? Tudo bem? Pessoal, se nós olharmos, nós temos aqui essa região clara aqui, mais de fora, seria a camisa. Essa região amarela aqui é a região onde nós temos o óleo, e essa região clara aqui dentro é onde nós temos o eixo. Tudo bem? Então, o eixo, o óleo, a camisa. Tudo bem? Ou seja, ó, a camisa está aqui, o óleo está aqui, essa região amarela, o eixo está aqui, inserido aí no interior dessa camisa, né? Tudo bem? E, pessoal, aqui nós temos o epsilon, né? A espessura da camada de fluido. Tudo bem? Opa. Ó, então nós temos aqui, ó, o diâmetro interno da camisa, né? 256 milímetros. O diâmetro do eixo, 250 milímetros, tá? Pessoal, como é que nós vamos achar esse epsilon aqui, hein? Essa espessura da camada de fluido. É isso aí, Maurício, 3, exato, exato. Pessoal, é o seguinte, lembrem que a espessura da camada de fluido, o epsilon, se nós olharmos, ela é dada pela diferença entre os raios. Por que entre os raios? Pessoal, vamos pensar aqui, ó. Se eu medir o raio, aqui, ó, o raio interno da camisa, ele está aqui, ó, na parte externa do óleo aqui, né? E o raio do eixo, pessoal, ele está onde aqui, ó? Se eu puxar aqui, ó, o raio do eixo, ele estaria aqui, ó, na parte interna aqui dessa camada de fluido, né? E o raio da camisa, onde que ele está, ó? Ele está aqui nessa parte mais externa, né, da camada de fluido. Então, pessoal, bastante cuidado aí na hora de calcular o epsilon, tá? Por quê? O epsilon, ele é dado pela diferença entre os raios, tá? Então, nesse exercício, como que nós vamos achar a espessura da camada de fluido? Ó, é o diâmetro interno da camisa, menos o diâmetro do eixo, dividido por 2. Por que dividido por 2, pessoal? Porque é a diferença entre os raios, não entre os diâmetros. Lembrem, pessoal, o raio está até aqui, ó. O raio não é o diâmetro sobre 2, ó. Está até aqui no canto esquerdo, ó. O raio não é o diâmetro sobre 2? Então, se nós fizermos o diâmetro da camisa, né, o diâmetro interno da camisa, menos o diâmetro do eixo, essa diferença dividido por 2, na realidade, o que que nós encontramos? A diferença entre os raios, né? O raio interno da camisa e o raio do eixo. Tudo bem? Ok? Agora, pessoal, desse modo, né, é possível achar, então, a espessura da camada de fluido. Olha lá, ó, a espessura, então, é o diâmetro interno da camisa, menos o diâmetro do eixo dividido por 2, né? Ou seja, ó, o epsilon, 6 dividido por 2, portanto, ó, a espessura da camada de fluido igual a 3 milímetros, ou 0,003 metros. Tudo bem? Quer tirar uma cópia, Sueli? Peraí. Aqui, ó. Tudo bem, pessoal? Na definição aqui do epsilon, ok?
O eixo, ele está aqui, ó. Vamos olhar o desenho, ó. Você vê aqui, ó, Suri, ele te fornece aqui, ó, o DI, né? Aonde que é o DI? O DI é a parte interna aqui, ó, tá vendo? Então, esse DI, na verdade, é a representação aqui do diâmetro do eixo. Tá bom, Suri? Tá? Isso. Aqui, ó, Suri, deixa eu pegar aqui, ó. Ó, se você quer o epsilon, tá vendo que ele é só essa região amarela aqui, ó? Como é que eu acho essa região amarela, ó? Se você olhar, é o raio interno aqui da camisa, né? Se você pegar a distância daqui, aqui é o raio, né? É o raio interno da camisa, menos o quê? O raio do eixo. Tudo bem? Agora, por que eu usei o diâmetro, não usei o raio direto? Porque aqui no enunciado, ó, são dados os diâmetros, tá? Lembra que, como você tem que o raio é metade do diâmetro, então nós podemos fazer, ó, o diâmetro da camisa menos o diâmetro do eixo dividido por 2, tá? Desse modo, nós temos a diferença entre os raios. Tudo bem? Ok? Por nada, Sueli. Tudo bem, pessoal? Então, agora sim, ó, pessoal, temos a viscosidade absoluta, temos a espessura da camada de fluido, temos a velocidade. Dá para calcular a tensão de cisalhamento. Olha lá, pessoal, ó, tensão de cisalhamento, viscosidade absoluta vezes a velocidade dividido pela espessura da camada de fluido, né? Então, ó, a viscosidade 0,05 vezes 3,93 dividido por 0,003, né? Trabalhando aqui com todas as unidades em metro. Tudo bem? Olha aí, pessoal, portanto, ó, a tensão de cisalhamento é igual a 65,5 newton por metro quadrado, né? Olha aí, pessoal, 0,05 vezes 3,93 dividido por 0,003, né? O resultado, 65,5 newton por metro quadrado. Tudo bem, pessoal, aqui? Tranquilo? Só tomar um cuidado aí com as unidades, né? Ok? Bom, pessoal, agora temos a área, né? Calculamos lá no slide anterior, 0,314 metros ao quadrado, e temos a tensão de cisalhamento, 65,5 newtons por metro quadrado. Tudo bem? Ou seja, ó, 65,5 vezes 0,314. Olha aí, pessoal, portanto, ó, a força de cisalhamento será igual a 20,57 newtons. Então, pessoal, isso significa que quando o eixo ele gira com essa rotação constante de 300 RPM, tá? Então, é gerada aqui nessa camada de fluido uma força de cisalhamento equivalente a 20,57 newtons. Ok? Tudo bem, pessoal? Aqui, nesse item A? Sim? Então, tá bom, pessoal. Bom, pessoal, fizemos o item A. Falta aqui o item B, né? O item B, ele quer o torque, né? Ele quer aqui o torque resistente, tá? Pessoal, aqui é o seguinte, como ele pede o torque resistente, então ele quer o torque que está sendo gerado aqui, ó, nessa camada de fluido, tá? Vamos lembrar aqui, como é que eu calculo o torque, pessoal?
no caso, o torque resistente, né? Ele não é a força de cisalhamento vezes o raio, né? Olha lá, o torque é a força de cisalhamento vezes o raio. Então, logo, pessoal, o torque, a força é 20,57, o raio 0,125 metros. Portanto, pessoal, quando o eixo ele gira com a rotação constante aí de 300 RPM, é gerada aqui uma força de cisalhamento ou força de resistência viscosa igual a 20,57 newtons, tá? E o torque gerado ele é igual a 2,57 newton vezes metro. Tudo bem, pessoal? Ok? O item A deu bastante trabalho, né? O item B já foi direto, né? Só com uma linha aqui já resolvemos, né? Tudo bem aqui, pessoal? Item A, item B, ok? Tudo em ordem? Tranquilo? Podemos seguir aqui para o item C? Vamos lá? Pessoal, no item C, ele quer saber o peso do corpo. Bom, pessoal, é o seguinte. Quando nós vamos calcular aqui o torque, nós fizemos aqui, ó, torque, força vezes raio, não foi isso? Ó? Torque, força vezes raio. Então, pessoal, quer dizer o seguinte, quando a força-peso ela é abandonada, quando o corpo, né, de peso G, ele é abandonado, então, por efeito da força-peso, o que acontece ali, pessoal? A força-peso vertical para baixo, não é isso? Então, a força-peso, o que acontece? Ela aciona esse eixo. Então, pessoal, ao acionar o eixo, ele é posto a girar. Tudo bem? Agora, pessoal, quando ele é posto a girar, então é gerado um torque inicial, não é isso? Agora, esse torque, ele tem que ser suficiente para vencer o que aqui? Para vencer a força de resistência viscosa. E aí esse corpo entrar em movimento de rotação. Tudo bem? Ok? Agora, pessoal, o eixo é único. Você tem um eixo só, onde ele tem um diâmetro maior de 250 milímetros e o diâmetro menor de 150 milímetros. Agora, pessoal, o torque gerado, ele é um só. Quando eu olho aqui para o eixo, o torque é o mesmo. O torque que eu tenho aqui na ponta de eixo, ele é transmitido integralmente até essa região aqui de diâmetro maior. Tudo bem, pessoal? Legal? Então, pessoal, o que acontece? Ó, na hora de se calcular o torque, eu também posso fazer aqui. Esse seria o torque motor, tá, pessoal? O torque de acionamento, né? O torque que está sendo gerado aqui, ó, pela força de acionamento. Olha lá, ó, pelo peso do corpo. Lembrem, pessoal, torque, força vezes o raio. Tá? Torque, força vezes o raio. Agora, quem é a força que aciona esse eixo? É a força-peso. A força-peso não é vertical para baixo? Então, quando eu abandono o bloco, o que ele vai fazer? Por efeito da força-peso, ele coloca esse eixo no movimento de rotação. Tudo bem? E, pessoal, força vezes raio. Aonde que esse peso G está agindo? Ó, ele está agindo aqui na ponta de eixo. Né? Então, o torque aqui, ele poderá ser dado pelo produto, ó, peso do corpo vezes o raio da ponta de eixo, que é aqui o Dzinho sobre 2, né? O diâmetro menor dividido por 2, tá ok? Ou seja, ó,
nós teremos o torque 2,57 igual peso do corpo vezes o diâmetro aqui menor, 150 milímetros, né, pessoal? Passando aqui para metro, 0,15 metros, né? Dividido por 2, tá bom? Então, nós teremos, ó, 0,15 dividido por 2, 0,075. Tudo bem até aqui, pessoal? Desse modo, ó, nós teremos 2,57 dividido por 0,075. Portanto, pessoal, para que o eixo ele gire aqui com essa rotação constante de 300 RPM, o corpo deverá ter um peso igual a 34,27 newtons. Tudo bem, pessoal? Aqui, dúvida? Dúvida, pessoal? Tá? Jonatas, eu já volto lá na página, tá bom? Então, tá bom. Então, pessoal, esse conceito aqui, ó, vocês podem aplicar lá na tarefa 7. Tá? Só que lá, qual que é a diferença lá na tarefa 7, pessoal? É que lá, além do peso do corpo, vocês também têm a força de cisalhamento do êmbolo, tá bom? Por isso que essa que é a diferença, né? Aqui eu só tenho o peso do corpo, né? Lá vocês têm o peso do êmbolo mais a força de cisalhamento do êmbolo, né? E lá o êmbolo está subindo, né? Aqui o corpo está descendo, tá bom? Douglas, o Douglas me pergunta, né? Por que eu usei o diâmetro menor? Porque, Douglas, a força-peso aqui, ó, o peso aqui do corpo, se você olhar, ó, ele é transmitido até a ponta de eixo, até o diâmetro menor. Você tem que calcular, Douglas, sempre no ponto onde a força está atuando, tá bom? A força de cisalhamento, por que eu usei o diâmetro maior? Ó, porque ela está atuando aqui no diâmetro maior, tá bom? Agora, a força-peso, ela está atuando aqui no diâmetro menor, tudo bem? Por isso que eu usei o desenho aqui no cálculo, né, para achar o peso desse corpo. Tudo bem? E isso, Eduardo, lá ele dá a massa, lembra que o peso é massa vezes gravidade. Isso aí, Eduardo, tem que fazer, tá bom? Deixa eu só voltar aqui que o Jonatas me pediu. Tudo bem, pessoal? Dúvida? Tranquilo? Pessoal, agora tentar fazer as tarefas, tá? E tirar dúvidas, pessoal. Assim como a turma fez aqui hoje, né? Mandando perguntas aqui, tá? Pode também, pessoal, mandar para o meu e-mail, tá? Dependendo lá, eu já respondo por lá mesmo, tá? Já adianta para vocês também, né? Vocês não precisam ficar aguardando aí até a aula da semana que vem, tá bom? Se vocês quiserem, podem também mandar dúvida lá no meu e-mail, tá bom? Tudo bem? Ricardo, esses casos é prática mesmo, viu, Ricardo? Conforme, por isso a importância das tarefas, tá, Ricardo? Vocês fazerem, para exatamente, durante a resolução dos exercícios, é que você acaba mentalizando, você vai entendendo aí cada uma dessas formas, também, tá bom? Davi, esse slide mostrando como se resolve no... isso mesmo, Davi, isso aí.
Tá? Esse já é a resolução, né? O primeiro foi a preparação, é isso aí, Davi. Wesley, a tarefa 6 diz que no eixo não gira, é isso? Um eixo é inserido sem girar, com velocidade. Esse aqui, Wesley, como o eixo não gira, aí não tem torque, tá, Wesley? Aí é movimento de translação. É como se fosse a placa, lembra lá das placas? Só que aí você vai usar o eixo na hora de calcular a área, né? Aí você vai usar a área lateral do cilindro. Tá bom, Wesley? Como não gira, não tem o torque, tá? Lembra que o torque ele surge devido ao movimento de rotação, tá bom? Sim, Renan, os slides estão todos lá no Teams, tá? O único que não tá é o que eu vou usar a partir de agora, tá bom? Ivan, não combinam, né? É verdade. Pessoal, para quem não tem meu e-mail, tá? Então, aqui está meu contato, meu e-mail, tá bom, pessoal? Uhum. Isso, Ivan, se você fosse querer a massa, sim, eu dividiria por 10. Isso aí. Eu dividiria o peso por 10. É isso aí. Tá bom? Sim, vai ter a próxima aula, Eduardo. Calma aí, não foge, não. Tudo bem, pessoal? Dúvida? Tranquilo? Tá? Então, pessoal, então é o seguinte, então aqui nós fechamos o tema Lei de Newton da viscosidade, legal? Agora, pessoal, tem as tarefas, aqui eu estou marcando o dia 25, mas, que dia é hoje? Hoje é dia 15, né? Mas eu acho que eu vou até o sábado, dia 27, tá bom, pessoal? Tá? Quer ver? Eu vou até mudar aqui hoje. Deixa eu ver meu calendário aqui. Vai ser, pessoal, vai ser até o dia 27, tá bom? Deixa eu corrigir aqui esse slide. Tá bom? Tudo bem? Pessoal, então, a partir de agora, então, nós começaremos a trabalhar com um conceito novo aqui de cinemática dos fluidos, tá? Que são aqui, né, na verdade, os conceitos de vazão, tá bom? Sim, Sandro me pergunta, né? Quem não tem apostila pode fazer em folha de caderno, sim, a resolução sempre manuscrita, tá, Sandro? Tá bom? Tá? O enunciado, tudo bem, pode até ser digitalizado, tá? Mas a resolução manuscrito, tá, pessoal? E não esqueçam de colocar o nome, o número, a turma, tá? Em todas as folhas, tá bom? Tudo bem? Legal? Dia 27, João. O Teams voltou ao normal, José? Então no intervalo eu coloco o arquivo que eu vou começar a usar agora, tá? E eu vejo se eu consigo criar a pasta lá, e aí eu já passo direitinho o nome para vocês, tá bom? Tudo bem? Valeu? Então, Kelvin, para você entrar no Teams, você tem que estar com seu e-mail institucional, tá bom? Você tem que entrar com o seu e-mail institucional. Aí lá no lado esquerdo, em cima, você tem lá uns pontinhos, você clica ali, aí ele vai abrir vários softwares ali da Microsoft, né? E um deles é o Teams. Quando você entrar no Teams, você vai entrar lá nas equipes, aí você vai ver que tem a nossa equipe de fenômenos de transporte, tá bom? Aí os arquivos estão lá, né? Tem a aba arquivos,
Aí lá dentro tem uma pasta slides aulas, tá bom? Tudo bem, Kelvin? Uhum. Opa. Isso, Lucas, até dia 27, isso aí. Pessoal, então é o seguinte, eu só vou parar de compartilhar esse arquivo aqui na tela. Deixa eu só trocar aqui, ó, pessoal. Deixa eu só trocar meu arquivo aqui. Pessoal, então, a partir de agora, nós começaremos a trabalhar aqui com novos conceitos, né? Que são aqui os conceitos aqui de cinemática dos fluidos, tá bom? Então, pessoal, é o seguinte, ó, o que eu vou disponibilizar para vocês também, pessoal, um arquivo com instruções na hora de postar as tarefas, tá? Na hora de vocês colocarem as tarefas. O que eu vou pedir para vocês, pessoal? Que vocês coloquem assim, né? O início vai ser lá o nome da disciplina, que é Fenômenos de Transporte, aí pode abreviar como FETRANS, aí vai ter o nome de vocês, o RA, a turma, e aí o nome, Tarefas, capítulo 1. Tá? Então, Ivan, eu vou pedir para vocês, por exemplo, vocês têm aquele aplicativo no celular que é o Khan Scanner, né? Vocês podem usar ele, ou um scanner normal, esses scanners de mesa mesmo, para escanear as tarefas, tá bom? E montar um arquivo só. Tá? No aplicativo do celular, é bom que, por exemplo, como você fotografa na sequência, o próprio aplicativo ele já transforma num arquivo só para você, né? Para você depois subir ele para a pasta, tá bom? Tudo bem? Mas aí eu vou colocar para vocês as instruções, tá? Eu só não coloquei ainda porque eu não estou com o nome da pasta ainda. Legal? Tudo bem? Bom, pessoal, é o seguinte, então, em cinemática dos fluidos, né, nós vamos trabalhar agora com mais alguns conceitos envolvendo aqui o comportamento cinético dos fluidos, né, que são os conceitos de trajetória, nós vamos ver aqui o que são linhas de corrente, tubos de corrente, tá? Vou definir aqui para vocês também, pessoal, os conceitos de vazão, tá? Vazão em massa, vazão em volume, vazão em peso, tá bom? Tá? Então, a partir de agora, nós vamos trabalhar com esses novos conceitos aqui da cinemática dos fluidos, tá bom? O primeiro deles, pessoal, é quando se fala aqui em trajetória e linha de corrente. O que acontece, pessoal? Quando se trabalha com fluidos, é difícil eu enxergar, por exemplo, a trajetória, né, que o fluido está descrevendo. Por exemplo, pessoal, nós estamos aí, eu estou aqui em casa, estou aqui nesse quarto, vocês aí na casa de vocês. O que acontece, pessoal? Nós temos um fluido em escoamento aqui dentro, não temos? Né? Se nós olharmos aqui, nós temos o quê? Nós temos o ar. O ar ele está escoando aqui por dentro desse quarto. Tudo bem? Agora, é difícil eu enxergar a trajetória que ele está descrevendo, né? É diferente, né? Quando se fala aqui de um móvel, né? De um sólido, conforme vocês estudaram aí na cinemática da partícula. Né? Igual ele falava, olha, um móvel no instante A está aqui no instante 1, ele está aqui no ponto A, né?
no instante 2 ele está aqui nesse ponto B, no instante 3 no ponto C, e assim sucessivamente. Quando se fala em sólidos, pessoal, é fácil enxergar o que está acontecendo. Agora, e quando se fala em fluidos, principalmente os gases, né, pessoal? Os líquidos ainda a gente consegue observar, né, eles coando, nós conseguimos observar a trajetória que ele está descrevendo. Agora, e nos gases, né, pessoal? Como é que eu faço isso, né? Então, é aí, pessoal, que entrarão os conceitos de vazão, para fazer análise de velocidade, a quantidade de fluido, né, que está atravessando uma seção de escoamento, tá? Então, os conceitos de vazão serão importantes exatamente para isso, tá bom? Então, pessoal, trajetória, né? Aí nós vamos buscar aqui o conceito da cinemática, né? Então, lembrem que a trajetória, então, ela é o conjunto, né? É o conceito da cinemática dado aí pelo conjunto de posições geométricas sucessivas ocupadas aí por um móvel no decorrer do tempo, né? Então, o caminho do móvel também caracteriza esse conceito, bem como aqui a linha, né, traçada pelo móvel ao longo aí do seu deslocamento. Tá bom? Então, o que acontece, pessoal? Quando nós formos definir aqui a trajetória que o fluido está descrevendo, imaginem como se eu tivesse colocado aqui, vou pegar aqui um elemento que flutua facilmente aqui na superfície dos fluidos, por exemplo, um isopor, né? Imagine como se eu tivesse pegado um pedaço de isopor, colocado aqui na superfície desse fluido, e eu fui aqui, ó, ao longo do tempo, né, eu fui aqui marcando as posições, né, descritas aí por esse pedaço de isopor, né? Então, observem, pessoal, que a trajetória, então, ela é o conceito de cinemática, dado aí pelo conjunto de posições geométricas sucessivas, ocupadas aí por um móvel no decorrer do tempo. No nosso caso, pessoal, nós vamos trazer essa definição, mas para os fluidos, para os líquidos e para os gases. Tudo bem? Tá? Agora, e as linhas de corrente? Pessoal, o que são as linhas de corrente, né? No caso dos fluidos, para definir a trajetória, nós vamos recorrer a esse conceito das linhas de corrente, tá? Então, a linha de corrente seria o que aqui, ó, pessoal? Se nós olharmos aqui para esse desenho aqui embaixo, né? Então, observem que as linhas de corrente, né? Então, seriam linhas contínuas aqui, tangentes aí aos vetores velocidade, né? De diferentes partículas que compõem o fluido no mesmo instante, né? Então, o que acontece, pessoal? Como eu dei esse exemplo do isopor, né? Então, imaginem lá o isopor, ele descrevendo essa trajetória junto ali à camada de fluido. Então, nós fôssemos aqui marcando, né? No instante T1, eu marquei a posição dele aqui 1. No instante T2, eu marquei a posição 2 aqui, e assim sucessivamente, né? No instante 3, 4, 5. E aí, o que nós fizemos, pessoal? Estão vendo essa linha tracejada aqui? O que nós fizemos? Nós viemos aqui, ó, e unimos esses pontos, o ponto 1 aqui, ó, o ponto 2, o ponto 3, o ponto 4, o ponto 5. Então, nós unimos esses pontos aí, marcando a trajetória desse isopor ao longo do tempo. Então, pessoal, essa linha marcada aqui pela união desses pontos, essa linha, ela é a chamada linha de corrente. Tudo bem? Tá? Então, pessoal, o que acontece? Essas linhas de corrente é que nós vamos usar para marcar a trajetória que está sendo descrita, está sendo aí desenvolvida por esse fluido. Tudo bem? Legal? Pessoal, vixe, tá dando a hora do intervalo. Pessoal, é o seguinte, nós vamos fazer uma paradinha aqui para o intervalo, e eu vou aproveitar aqui nessa parada,
o José me avisou aqui que o Teams voltou a funcionar. Aí eu já vou subir esse arquivo lá para a nossa pasta, para vocês irem acompanhando aí em conjunto, tá bom? E eu vejo, conforme o tempo aqui, eu vejo se eu já consigo também criar a pasta, e aí, na volta do intervalo, eu já explico para vocês as instruções para postar lá, tá bom? Tudo bem, pessoal? Pessoal, é o seguinte, ó, para quem está sem o número de identificação aí da próxima aula, 3009, 2456. Ó, pessoal, aqui o número de identificação da próxima aula. Vamos fazer uma parada rápida aqui, pessoal. 8h45 nós voltamos, tá? E aí eu volto aqui na definição desse conceito das linhas de corrente. Tá legal? Tá bom? Eu vou parar aqui, pessoal, só para tentar carregar os arquivos lá para vocês, tá? E aí 8h45 já retomamos, ok? Até daqui a pouco, pessoal.